Boa noite, galera, tudo bem? Estou aqui com o André hoje, o nosso convidado aqui do canal. E ele, empresário, trabalha também na área de investimentos imobiliários. E fica aí no vídeo que tem muito assunto bom. Como que você começou nesse segmento de investimentos imobiliários? Você me contou que você era Uber, né? Eu queria entender um pouquinho como que foi essa história e como que você chegou a trabalhar com os investimentos. Certo. Quando eu trabalhava de Uber, eu sempre quis ser o construtor, na verdade, né? Então, sempre tive essa meta em ser o construtor. E a gente sempre vem buscando, né? Uma oportunidade ali, uma oportunidade aqui. E quando eu estava trabalhando de Uber, eu sempre fazia network com as pessoas que entravam no Uber. Qualquer pessoa era uma oportunidade, eu enxergava assim. E toda pessoa que entrava no Uber, entrava nesse assunto, era o assunto que me interessava. Que sempre rolava muitas conversas boas. Então, uma determinada passageira entrou no Uber e a gente começou a falar sobre terreno, sobre casa, e foi se aprofundando aos poucos assim. Ela falou: olha, eu tenho uma oportunidade para você. Eu falei: olha, a oportunidade a gente sempre é muito bem-vinda, né? Então a gente começou a conversar, a gente trocou celulares ali. Ela falou que estava só indo pegar o carro dela na revisão. A gente trocou números. Então após isso a gente começou a conversar ali. Ela me chamou para fazer uma entrevista, um teste, e eu aceitei. Foi aí que tudo começou, né? Então quando eu comecei a fazer essa entrevista, eu já me senti no meio, porque é o local onde era o escritório, então eu já senti aquela energia que é o que eu estava buscando. Energia de investimento mesmo, de construção civil, que era sempre o que eu estava buscando no mercado hoje. Bacana. E você já trabalhou com vendas antes? Antes eu já trabalhei com vendas de calças jeans, então eu produzia a calça jeans completa para o cliente. Ele passava apenas a ideia do que ele queria, eu entregava a calça jeans com a marca do cliente, com a tag do cliente, com o botão que o cliente escolhia, com a marca completa do cliente, a peça pronta para ele vender. Então a gente fazia todo o trabalho ali de mão de obra, entregava lá o produto pronto e a gente só iniciava com a ideia do cliente. Foi aí que eu comecei nas vendas, né? Foi o meu primeiro contato com vendas. Foi uma empresa que me deu muito certo naquele certo momento, mas chegou uma certa etapa que eu senti que aquilo não era para mim. Então eu comecei a buscar novas oportunidades. Realmente não era aquilo que eu queria para minha vida, eu comecei a buscar algo novo. E com quantos anos você tinha quando você fabricava ali os jeans, vendia? Eu tinha 24. 24? Uhum. Show. E me conta, nesse processo de você entrar no ramo imobiliário, sair um pouquinho ali das vendas de produtos e ir para a área de vendas de imóveis, quanto tempo demorou para você fazer a primeira venda? Certo. É um ponto até muito interessante. A minha primeira venda, ela saiu no segundo mês. No segundo mês? No segundo mês. É até engraçado falar, porque ela foi uma venda simbólica. Se eu te contar, é muito engraçado, porque a minha primeira venda saiu no segundo mês. No início ali eu mesclava o Uber com o escritório, então eu trabalhava meio período no Uber e meio período no escritório. E a minha primeira venda saiu em um terreno lá em Colombo, de parceria, de 183 mil reais. Eu nunca vou esquecer, e ainda o pagamento era com um consórcio. Eu demorei para receber essa venda, acho que em torno de uns 5 meses. Mas aquilo ali tinha um significado para mim, que era aquele destrave sensacional. Então aquilo ali foi muito importante. Não era nem pelo dinheiro, era pela conquista. Pelo primeiro passo a dar aonde eu queria chegar. Então significou muito para mim essa primeira venda. Legal. E você vendia que tipo de imóveis ali? Alto padrão, médio padrão? Como é que... Certo. Quando eu entrei na imobiliária,
não tinha um nicho específico. Mas conforme o tempo ali, a gente até vendia todos os tipos de imóveis, mas conforme o tempo e a proximidade que eu fui tendo com o meu diretor, a gente nichou para um público específico dentro da imobiliária, que era as casas de alto padrão dentro de condomínio. A gente fez um trabalho ali espetacular, nichando completamente a imobiliária, então a gente acabou tendo um resultado ali bem interessante, focando somente em um objetivo. E agora uma pergunta, não sei se vai querer responder, mas é uma curiosidade assim que não sei se todo mundo tem, mas eu tenho. Vamos lá, você falou que a primeira venda foi de um terreno de 183 mil, né? Isso, você pode falar o valor, mais ou menos, a comissão que você recebeu? Quanto que você recebeu de comissão? Foi em torno de 6 mil reais, assim, ó. E vamos lá, primeira comissão de uma venda de alto padrão, você lembra? Oh, com certeza. Você nunca esquece a primeira venda de alto padrão, Conta né? pra gente aí, mais ou menos, como que foi. Eu quero que você fale aí pra galera como é que foi a sensação, porque você vindo, trabalhando de Uber, né, toda aquelas questões, a gente sabe que hoje o corretor de imóveis, ele é muito bem remunerado. Sim. Né? Independente ali que seja até médio padrão, o corretor que ele vende bastante, ele é muito bem remunerado. E eu quero que você conte pra gente como é que foi essa sensação assim, de você vender um imóvel de alto padrão, pode até falar o valor que você vendeu, fala, cara, esse imóvel aqui foi uma virada de chave, e qual que foi a sensação de você receber aquele Pix monstro, aquele Pix monstro das suas comissões. Eu vou começar ali então, você comentou que o corretor ele é muito bem remunerado, né? Ele é bem remunerado se ele fazer um trabalho muito bem elaborado, né? Porque não adianta ele ser bem remunerado, mas não fazer um bom trabalho. Ele acaba não sendo bem remunerado, então isso depende muito de corretor para corretor. Se realmente ele está dedicado, focado e com a consistência necessária para efetuar esse trabalho, ele consegue chegar no bem remunerado que você pontuou. E em relação à venda, né? A venda do meu primeiro imóvel, ela foi num valor de 1.940.000. Quase 2 milhões já. Quase 2 milhões. Nem para ser 1.200.000, foi quase 2 milhões já. Ela foi para 1.940.000 e muito suada, mas foi muito gratificante. Por que ela foi gratificante? Quando eu fiz essa venda, ela teve todo algo por trás. A pessoa, ela tinha um jardim de inverno bem no meio da casa. E no meio da casa, essa pessoa que comprou o imóvel, ela ia transformar em um elevador, porque a pessoa que estava comprando a casa, ela estava com uma certa... Como é que eu posso pontuar? Não estava tão fácil para ela se movimentar e ela precisava de uma casa específica que daria para colocar elevador. E essa casa, ela era perfeita para esse cliente. Então foi foi gratificante achar essa opção perfeita para esse cliente, que eu senti ali que ele estava debilitado naquele certo momento. E ao mesmo tempo que eu tinha o retorno financeiro, eu conseguia ajudar exatamente o que aquela pessoa estava buscando. Então, não é só sobre vendas, né? É sobre atender as pessoas e ajudar as pessoas. Então, é sobre realizações. Então, você acaba acertando exatamente aonde que a pessoa busca e você dá aquilo que ela está buscando, né? Exatamente sobre realizações, como você pontuou. Eu lembro que a gente se conheceu na época eu estava atendendo essa imobiliária de fora ali, estava com a agência de marketing. Por um acaso não foi aquela casa, né? Foi aquela casa? Sim. Caramba, olha, o dia que eu conheci o André, que foi que a gente estava alinhando algumas questões de marketing ali, de vídeo, e a gente foi gravar o primeiro vídeo, eu até vou postar depois aquele vídeo lá. A gente foi gravar o primeiro vídeo da imobiliária, assim, de corretores falando, que os corretores não... Dá pra colocar aí o feeling dessa gravação. A galera não tava, assim, gravando vídeos nos imóveis, não tava falando.
e o diretor da imobiliária falou para mim, ó, você consegue lá gravar, fazer algum material dessa maneira? Eu falei, consigo, vamos lá, né? E daí o André ele entrou em contato comigo e falou, vamos gravar nesse imóvel aqui e tal, passou as ideias, passou a referência, falei, bora, vamos gravar. Fui lá, gravei com ele nesse imóvel, primeiro vídeo do André, falou todo meio esquisito, a gente não sabia nem por onde começar direito ali tudo. E então essa foi a tua primeira venda. Exatamente. Caramba, não sabia disso. Eu não sabia que era essa casa. E você tem parte nela. Eu tenho parte nela. Cara, que loucura, que da hora, vai ficar aí no vídeo. Que top. E demorou quanto tempo pra sair a comissão? Essa comissão ela foi bem rápida, ela dura em torno ali de uns 2 meses para 3. Então ela foi bem... E a galera tá se coçando ali para saber o valor da comissão. Qual que é o valor da comissão que você ganhou? O valor da comissão normalmente é 6%, né? Vezes, vou completar ali 940. Vamos imaginar como se fosse 2 fechado para ficar mais fácil a conta. 60 mil de cada milhão. Vezes 2, a gente recebe ali a angariação e mais a venda, 20% de cada, dá 40% do valor total. Então 40% de 120, vou lá para receber lá em torno de uns 54 mil. 54 mil. E qual que foi a tua sensação assim de receber um valor assim, que acho que você não estava acostumado a receber assim uns Pix mais ou menos interessante assim, né? E conta aí pra galera o que você fez com o teu primeira comissão, qual que foi a tua estratégia, o que você sentiu? Na verdade, o que eu fiz da primeira comissão e o que eu venho fazendo até hoje, que é investir o valor e sempre querer duplicar o valor, né? A multiplicar. Então, quando você pega o fim ali de multiplicar todo o valor que ele entra e começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você, você entende o jogo do dinheiro. Então, aí que tá a virada de chave, né? Coloca ali, faz dobrar ele e assim vai. Até eu acho importante falar, porque muitas pessoas, assim, elas olham os corretores de imóveis e falam, nossa, corretor ganha muito dinheiro, corretor... Só que assim, lembrando que não é todo corretor que vende todo mês. Exato. E também você recebeu ali em torno de uns 55 mil reais ali. Mas aí tem toda aquela administração daí também, tem né? a administração e outra coisa, você poderia não vender no outro mês. Exato. Entendeu? Então tem gente que, nossa, recebi um Pix de 50 mil, nossa, dá uma entrada numa casa, tudo, e no outro mês, se você não vender. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que você tem tudo, você pode ter nada. Exatamente. E hoje você está trabalhando com vendas ainda de alto padrão? Hoje eu estou trabalhando num nicho específico, né, que é o ramo de investimentos. Então hoje a gente trabalha em uma empresa incorporadora, na verdade é todo um ecossistema que essa empresa tem. A gente... Você está entendendo por que ele vende bem? Ele já está começando a fazer o merchan ali. Por favor, pode continuar. A gente entrega a construção completa, né, do empreendimento, a gente mobília completamente o imóvel, então ele fica pronto para uso e para locação, e também faz a administração completa do imóvel. Ele se torna um ativo, né? É um investimento como você investisse na renda fixa, mas em algo palpável, que você pode ter 2 fontes de renda, que é o rendimento mensal do imóvel, mais a valorização que o imóvel tem todo ano, que gira em torno de 1% ao mês também. Então, o ramo imobiliário se torna melhor cenário possível, né? Então, porque você acaba absorvendo ali o retorno de valorização e também o retorno mensal ali, que muitos dos investidores acabam parcelando e fazendo o pagamento da própria parcela, e ele acaba ficando com o lucro ali do valorização do imóvel, se tornando algo, acho que se não o mais interessante do mercado hoje, um dos mais, né? E o André que vendeu ali, teve as comissões, investe em qual área? Investe só no ramo imobiliário? Já fez alguns investimentos ali
não sei, em bolsa, em Selic? Já fez algum tipo de investimento assim? Certo. Eu gosto da diversificação, né? Mas o chefe da casa não tem como ser outro, né? Que é o ramo imobiliário. Mas a gente sempre tem um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para dar aquela diversificação, conforme surfar a onda do momento. Então a gente sempre é aberto ao que está acontecendo no mercado. Um pouquinho em Bitcoin, um pouquinho na renda fixa, que hoje está nas alturas. Mas o meu carro-chefe com certeza é os imóveis, porque a tendência dos imóveis é dar aquele boom de valorização. Então eu estou me preparando aqui o máximo possível para surfar essa onda, não ficar de fora, né? Tá certo. E pra gente ir caminhando pro final aqui, galera que tá vendo esse vídeo, quer mudar de vida, quer romper ali na área financeira, quer romper como pessoa, quer melhorar, quer mudar o cenário aí, quero que você deixe um recado para eles do que você fez, da tua visão também, como se você é um cara que saiu do Uber, estava ali trabalhando com calça jeans e do nada teve uma virada, agora está no jogo de investimento, é empresário também, tem 2 empresas aí, é meu sócio também. Então a gente desenvolveu uma amizade muito grande, viramos irmãos. E eu quero que você fale aí pra galera, deixe um recado aí do teu coração mesmo, né? De quem quer mudar de vida, quem tá assistindo e de repente tá ali naquelas situações difíceis ali que você passou e tá buscando uma oportunidade, quer, né? Talvez as pessoas olhem ali e falem, é só dinheiro. Nossa, eu quero ter dinheiro, mas a gente sabe que não é só isso, né? Algo bem legal a se comentar aqui, porque eu sempre fui aquela pessoa que eu me visualizava, que eu queria me vestir de social. Então eu sempre quis me vestir de social, mas eu não tinha um carro que era da moda para fazer sentido com aquela roupa. Eu trabalhava em um outro ramo na época, meio que deixava de fazer sentido na minha cabeça, mas na verdade eu estava completamente enganado, porque antes de você se tornar, você já tem que ser, né? Então você tem que estar capacitado e preparado para quando a oportunidade passar na tua frente você agarrar com as 2 mãos. Então eu indico vocês começar pequeno. Eu mesmo comecei investindo em imóveis. Eu juntei ali um certo valor ali que eu considero até pequeno, que foi 10 mil reais que eu iniciei investindo em imóveis. Eu fiz uma parceria com um colega meu, a gente investiu junto em uma unidade. Unidade de estúdio, né? Então a gente investiu junto ali em uma unidade de estúdio. Aí a gente foi pagando junto ali, no certo processo, chegou lá na frente, a gente alavancou, que a alavancagem é você comprar lá no início da obra e vender lá próximo da entrega ou após a entrega, depende da sua capacidade ali de absorver a dívida, mas você pode fazer a compra e vender lá antes da entrega e ter uma alavancagem do seu patrimônio, né, que é o seu valor ali, para depois, numa segunda, o que aconteceu? Quando chegou perto lá da entrega, eu até tinha uma condição melhor ali no momento, eu acabei comprando a parte do meu amigo e fiz a venda, consequentemente, depois da minha parte ali. Acabou aparecendo uma proposta muito boa, eu acabei vendendo, não tinha intenção de vender, vendi e acabei alavancando esse dinheiro e assim eu consegui comprar a minha sozinha, graças a Deus, e ali foi o começo de tudo. É isso que o André falou, é muito importante, né? Você tem que ser antes de ter. Então, você agora que teve essa visão e passou daquela parte que a roupa não importa, isso não importa. Hoje o André aí anda bem alinhado, aí, né? Sempre está preocupado com a vestimento. Posicionamento. Exatamente. O que você tem para falar para a galera? Faz diferença ou não faz? Com certeza. Na verdade, o posicionamento que você tem, ele condiz muito com as oportunidades que você vai ter. Se você não tiver um posicionamento na linha
que você está buscando, você não vai ter as oportunidades que você está buscando. Então você tem que estar preparado para as oportunidades vir e você tá 100% pronto. Igual se eu tivesse com um investimento ruim, por exemplo, no início lá, voltando lá atrás na nossa conversa, se eu tivesse no Uber lá largado, você acha que ia acontecer uma conexão ali, uma conversa boa, surgir ideias da segunda pessoa ali em construir algo na minha pessoa? Não, porque senão ela ia ver com os outros olhos, mas não, eu estava preparado, estava pronto, não estava de social como eu sempre ando vestindo ultimamente, mas naquela época eu estava bem vestido, então ali já serviu como lição que você tem que preparar o terreno para depois vir plantando, né? Exato, eu vi um vídeo esses tempos do Thiago Finch. O Thiago Finch estava falando, e isso não é preconceito, ele também falou no vídeo dele, isso não é preconceito com investimento, só que assim, uma coisa que a gente não pode negar é que se eu não conheço você, eu estou chegando num lugar, eu vejo o teu arquétipo ali, eu vejo o jeito que você está vestido, eu vejo o que você está transmitindo através ali das suas vestimentas, do teu posicionamento, do teu jeito de falar, do teu aperto de mão. E ele comentou que ele foi para a França, e para a França o pessoal tem uma cultura diferente, é um pouco mais seco ali, né, para não falar que o pessoal é grosso, né? Mas assim, ele comentou que ali o pessoal costuma tratar de maneira mais seca, assim, não é igual o brasileiro que chega cumprimentando. E o Thiago Finch anda sempre muito bem alinhado. E alinhado, gente, não é marca, né? Eu tô vestindo uma camisa de R$500. Gente, normalmente é bem pelo contrário. Normalmente é bem pelo contrário, né? Aquela marca gigante e camiseta de R$600. Gente, pega umas roupas da Shein, que às vezes é muito melhor do que você ir ali comprar uns negócios com o básico bem feito não falha. O básico bem feito não falha. E ele falou que ele foi para lá e, diferente de muitas pessoas que reclamam, lá eu sou maltratado, lá o pessoal é meio seco, assim, ele foi muito bem tratado e ele sentiu, ele viu que era pela vestimenta dele e pelo jeito que ele estava se portando. Então, não é preconceito, é sobre posicionamento. É sobre o que você quer transmitir com a primeira impressão. Tua mãe lá não falava que a primeira impressão é que fica. A primeira impressão que fica. Exatamente. A pessoa não vai te conhecer. Eu conheço o André, ele é super gente boa. Eu não li que ele está aqui de chinelo de dedo e de regata, me aparecendo o sovaco dele ali. Mas o André é gente boa. Não, a pessoa não conhece. Ela vai te ler e a primeira impressão é que fica. Exatamente. Então, deixa aí um recado para a galera como que eles podem começar ali, destravar ali na área, troca de ambiente, troca de postura. Deixa aí um recado aí para a galera para a gente caminhar para o final e daí a gente encerra com a tua fala. Certo. Então eu indico a vocês, se você está buscando algo no ramo de roupas, começa a visitar as roupas, que você vai na loja, vive aquilo, frequenta aquilo. Se você está pensando em algo no ramo imobiliário, você vai, começa a visitar casas, começa a ir em incorporadoras. Normalmente elas são muito abertas para você poder visualizar, enxergar se é aquilo mesmo que você está buscando. Então você tem que se conectar com isso, vivenciar isso para naturalmente as coisas ir acontecendo. Eu não fui nesses lugares, mas eu sempre estive buscando no meio que eu tinha e nas condições que eu tinha. Cada um usa as armas que tem, né? Eu indico você usar todas que você tiver para chegar o mais rápido no seu objetivo. Então, quanto mais coisas você vivenciar do que você está buscando, mais fácil e mais tendência você tem a chegar mais rápido no seu objetivo. Top. E para quem chegou até agora, comenta Uber nos comentários. E daí a gente vai saber que você assistiu até o final. E quero agradecer a todos que estão assistindo. Segue o André lá. Qual que é teu Instagram? André.jassula. Me segue também no Instagram lá. É o Will Melo MKT de Marketing. E ficamos aqui. Boa noite. Abraço, pessoal. Valeu, André.